Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a da economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, a economista Marília Silva, com quem a gente vai conversar agora. Marília, a Findes lançou recentemente o Observatório da Indústria, hein? E simultaneamente com o lançamento de um serviço semelhante na área federal pela correspondente nacional, que é a CNI. O que é isso? É o Núcleo de Produção de Inteligência? O Observatório da Indústria ele é um centro de inteligência, né, e atualmente atua ali em 5 áreas. Então, a gente está falando de um centro de inteligência que atua na área de pesquisa, né, que é mais essa prospecção de informações primárias ali, quando a gente pega esse dado direto com a fonte. A gente atua na área de indicadores complexos ali, né, que é mais no caso que a gente tem ali o IAN e o AI. A gente atua na área de inteligência de dados, né, até porque esse é o coração ali do observatório. A gente atua na área de planejamento estratégico e a gente atua também na área ali de estudos setoriais e conjuntura. E especificamente no que diz respeito à inteligência de dados, o que resulta disso? O que se extrai e qual é a aplicação prática do resultado disso? Acho que hoje é muito difícil, né, fazer estudos e falar de assuntos sem conhecer dados, né? Então... O petróleo desse século, dizem. Dizem o petróleo desse século, exatamente. Mas assim como o petróleo, o dado por si só, o petróleo por si só, ele não te oferece, né, os produtos, essa mesa, nem nada assim. Então, o dado, ele tem essa função também. Então, a gente funciona, né, me permitindo ali, né, já que a gente está na casa da indústria, como uma indústria ali do dado em si. Então, a gente vai lá, coleta esse dado, estrutura esse dado, e não só eu tenho uma equipe trabalhando ali, capaz de trabalhar com dados, mas como eu também tenho uma equipe que é conhecedora e especialista de temas importantes, em especial para o Espírito Santo. Então, eu junto, na verdade, essas duas frentes para que a gente possa, enfim, ali subsidiar tanto o tomador de decisão, como também auxiliar ali, né, nas frentes possíveis o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, mesmo por meio da informação qualificada e estruturada. Então, essencialmente, a gente pode entender que a estrutura é dado, é insumo de informação, que é insumo de inteligência. Pode ser por essa frente. A gente tem uma pirâmide, né, bem famosa ali, né, que é a questão ali, a gente tem os dados ali, né, é preciso trabalhar esses dados, né, geram alguma informação que vão gerar um conhecimento lá no topo da pirâmide. Então, a gente está muito ali nas duas primeiras etapas e também migrando ali para do conhecimento. Mas a ação, a tomada de decisão, o que fazer com essa informação, isso vai depender muito, né, de quem está acessando. Então, um dos objetivos do observatório foi justamente se abrir um pouco mais ali, né? O lançamento desse espaço mais tecnológico, que tem várias telas ali e permite reuniões um pouco mais participativas e mais dinâmicas, é justamente trazer, né, a pessoa aqui da ponta dessa pirâmide para dentro desse centro de inteligência, para que juntos a gente possa caminhar ali um pouco mais. E sim, você falou a respeito de estudos setoriais também. Uhum. Vocês estão voltados, já tem setores específicos que vocês consideram por onde se espraia a indústria? Sim, a gente, né, tem uma atuação já aqui de algum tempo, acho que se eu, né, for citar algum, acho que o nosso estudo mais conhecido é o Anuário do Petróleo e Gás, a gente já está na 5ª edição, mas não só dentro desse setor, a gente tem um conhecimento e tem especialistas ali dentro de outras frentes, né, voltados principalmente para a indústria, mas também perpassando a cadeia produtiva como um todo. Um exemplo que eu gosto de dizer é que não é só em termos de estudo, mas a gente acaba atuando na cadeia inteira, é o projeto Indústria 2035, que é um projeto de planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do Espírito Santo. Embora ele se chame um projeto Indústria 2035, ele, na verdade, ele olha para toda a cadeia de cada setor. Então, a gente lá em 2018,
acabou mapeando, né, os chamados setores portadores de futuro, que seriam os setores, né, pelos quais o Espírito Santo, né, deveria, vamos dizer assim, passar e planejar para que chegasse, vamos dizer assim, no melhor futuro possível, né, para que se escolhesse a melhor trajetória possível. E o legal desses setores portadores é que a gente olha ali, né, olhou tanto para os setores estruturais, que são aqueles setores no Estado em que a gente entendeu que foram muito importantes para trazer o Estado até aqui, mas que seguem importantes para, né, para que o Estado continue crescendo. A gente olha para os setores transversais, que são setores como energia, comunicação, energia, economia digital, me fugiu, infraestrutura. Exatamente. E os chamados ali setores emergentes, né, que é o caso de biotecnologia, nanotecnologia. Então, são setores assim que a gente conseguiu ver ali no nosso estudo que tinha algumas iniciativas aqui dentro, mas que ainda precisavam se desenvolver. Então, esse é um projeto onde a gente passaria ali, olha para todos esses setores, mas eu não estou olhando só para a indústria. Então, se eu estivesse, por exemplo, falando setor de papel e celulose, eu estou considerando ali desde a produção, né, da madeira até quando esse papel e celulose ou ela sai, né, pelo porto ou ela vai, sei lá, virar um móvel, alguma coisa assim. Então, estou considerando tudo isso. Então, acho que esse é o ponto ali. Agora, com relação ao indicador de ambiente de negócios e indicador de atividade, você mencionou uma passão apenas. Explica para nós como é que vocês fazem essas métricas, como é que vocês medem o ambiente de negócio e a atividade empresarial. Ok, eu vou começar pelo indicador de ambiente de negócios. Esse é o que a gente chama ali na nossa área de inteligência, né, de indicadores, ali de construção de indicadores. E por que a gente destaca eles, né? Porque eles vão além, vamos dizer assim, dessa percepção de que o indicador é um dado que eu coletei numa fonte, vou organizar e mostrar para a sociedade. Não. Tanto o indicador de ambiente de negócio quanto o indicador de atividade econômica, eles são que a gente acaba chamando de indicadores complexos, né? Eles foram construídos ali por meio de uma metodologia assim, bastante rígida. No caso do ambiente de negócios, a gente passou mais de ano, né, estudando, vamos dizer, o conceito de ambiente de negócio, como criar indicadores nesse sentido. Então, a gente recorre aos manuais internacionais para isso, tem todo um método ali. E, de fato, o porquê desse indicador, o que a gente gostaria de medir ali é um pouco uma dor da indústria, né, que é a seguinte, olha, o setor industrial, ou enfim, o setor empresarial como um todo, ele tem duas frentes ali de atuação e de possibilidade de crescimento. Uma que depende dele, que é o que a gente chama de porta para dentro, mas uma que depende muito do que acontece da porta para fora. Variáveis externas. E essa porta para fora é o que se chama de ambiente de negócios. Só que o Espírito Santo, ele, como, né, todo o restante do país, ele tem a peculiaridade ali de como é que eu vou medir algo tão complexo em cada um dos municípios. Então, esse era o desafio posto ali. E o IAN, ele vem justamente nesse sentido, assim, para tentar entender e mensurar esse ambiente de negócios numa perspectiva mais multifacetada ali, entendeu? Então, a gente acaba nesse indicador medindo capital humano, a gente acaba medindo infraestrutura, mercado potencial, e quando necessário ali, a gente ainda passa, foi o caso no ano 2020, né, da pandemia, a gente, né, ainda cria ali o que a gente chama de anexo, que é olhar para esses municípios para um tema específico, que foi, por exemplo, saúde, quando isso se tornou, de fato, uma questão não só do Espírito Santo, como do mundo todo. Já o indicador de atividade econômica, ele é uma estimativa do PIB do Estado do Espírito Santo, só que com abertura setorial. Então, hoje aqui no Estado, se a gente quisesse saber, né, sobre o PIB da indústria, o PIB do comércio ou o PIB dos serviços, do setor de serviços, de forma ali desagregada, eu precisaria esperar 2 anos para que o IBGE soltasse esse dado. A gente, desde 2019, faz esse cálculo, é um cálculo também bastante complexo. Estou falando aqui de trabalhar com mais de 600 séries, assim. E aí, desde então, a gente vem divulgando trimestralmente esses resultados, essa estimativa do PIB do Estado com essa abertura. Uma mera suspeita minha, hein? Eu imagino que comece a se ver seja 65% e
indústria seja 20% e setor primário 15%. É muito diferente? Não, é um pouco parecido com isso, comércio e serviço um pouco menos atualmente, a indústria fica variando ali, né, mas é um pouquinho, mas é bem parecido, acho que 57 talvez. Diminuiu um pouco. Precisaria ver certinho. Comércio e serviço encolheu um pouco mais. Normalmente a dinamização do setor terciário reflete uma melhor qualificação da economia, não? Ou a impressão? Tem base, vamos dizer, teórica para essa crença, mas não necessariamente, né? Na verdade, hoje não, né? Na verdade, assim, no país, assim, o que se entende de fato é que a indústria é o grande propulsor, ou seja, o setor secundário é o grande propulsor e o grande, vamos dizer, a grande engrenagem da inovação, né, do desenvolvimento e tudo mais. Isso a gente consegue ver, inclusive, em termos de salários, né? Então, quando a gente olha para o salário industrial, ele é muito maior, ou ele é consideravelmente maior do que dos outros setores. O que talvez, né, leve a gente a ter essa visão de que o setor terciário ele acaba absorvendo ali, vamos dizer assim, uma maior qualificação, é um pouco que, se a gente olhar para países desenvolvidos, de fato, existe um período ali de industrialização. E após essa industrialização, é natural de que até que se acesse tecnologias e serviços mais tecnológicos, com mais inovação, e aí, de fato, a gente vai caminhando para um setor terciário muito desenvolvido. Acho que o Brasil ainda não chegou nesse ponto. Esse estágio. Ainda não venceu esse estágio, mas sim, claro, né, óbvio que tem setores dentro de serviços muito tecnológicos, ou muito desenvolvidos, ou de alta qualificação. Mas, em termos gerais, de fato, a indústria ela ainda tem esse papel. Marília, você mencionou assim, a consideração que se tem do setor estruturante, eu diria tradicional, na verdade, o setor que trouxe a indústria até aqui, né? E agora ainda, digamos assim, ainda mantém alguma importância, mas é óbvio que ele não vai sustentar a dinâmica industrial daqui para frente em função do advento de novos fatores, né? Como é que você vê esses desafios que se colocam de questões como... de fato, já está se falando em indústria 5.0, nem 4. Nós nem superamos o estágio da 4, né? Com robótica, mecatrônica, essas coisas todas, biotecnologia de que você falou aí, nanotecnologia. Como é que você vê isso? E a outra questão que lateja ao fundo, desindustrialização. Sobre a indústria 4.0, é natural, né, e acho que todo mundo percebe isso, assim, que é um processo que a gente está caminhando, mas ela já é presente, entendeu? Assim, não tem como negar, seja no Espírito Santo, seja no Brasil, ela é presente. A questão é o como isso vai ser disseminado e como a gente vai migrar ali, né? Lembrando que estamos num país continental, então isso é um complicador. Como a gente vai migrar de fato para que esse entendimento, para pelo menos que se perceba que estamos todos na 4.0. Mas que ela existe, né? Que eu estou falando, a gente está falando de empresas que utilizam máquinas com máquinas, inteligência artificial, internet das coisas. Quando a gente faz, por exemplo, esse projeto Indústria 2035, uma das primeiras etapas dele é justamente o mapeamento ali das tendências tecnológicas. E por várias vezes a gente se vê, assim, de apresentar para os especialistas aquelas tendências e eles falam, isso aqui eu tenho na minha empresa, isso aqui fulano já faz. Então, assim, ela está presente. Eu acho que o desafio do país é tornar isso, né, cada vez mais disseminado e tudo mais. Claro que para isso a gente passa por questões não só de investimento de capital, como investimento de capital humano, sem sombra de dúvidas. São dois desafios postos aí, mas eu tenho certeza que hoje essa indústria ela já existe. Em termos de desindustrialização, eu costumo dizer assim, esse é uma palavra assim, que traz todo um mister ali, né, em volta dela. Não há vamos dizer assim, um consenso, né, se há ou se não há desindustrialização. A gente tem uma definição, ou pelo menos eu tenho uma definição muito clara, né, do que é desindustrialização. Para mim, desindustrialização vamos dizer assim, uma perda, né, sistemática ali da participação da indústria no PIB, né, ou, né, no valor adicionado. Relativa, ali, né, exatamente. Ou, né, as duas coisas juntas, ou uma ou outra, em termos de emprego. Então, assim, a gente vai encontrar, né, economistas, especialistas que dizem que só um não adianta, que tem que ser os dois, ou enfim, ou que nem acham que existe desindustrialização.
O fato é que a desindustrialização ela não é ruim a qualquer custo. E ela não existe... Não é ruim em si, intrinsecamente. Ela não é ruim em si, exatamente. Seria, como eu disse ali um pouco atrás, no desenvolvimento de uma economia ou de uma localidade, faz todo sentido com que você passe aquela fase de industrialização, que as pessoas consumam. E você vai consumir, o manufaturado ele já satisfez, então é natural que serviços mais tecnológicos vai refinando a demanda. Exatamente. Então faz sentido você perder um pouco desse espaço da indústria para um serviço mais de maior tecnologia e tudo mais. Mas não necessariamente é isso, né, que está acontecendo e nem a gente consegue dizer se de fato é esse a questão. O que eu costumo colocar quando esse assunto vem, que eu acho que existe uma certa confusão, é que assim, se a indústria, por exemplo, para o Brasil, a indústria vem apresentando resultados, né, de queda ali. A gente vem vendo nas pesquisas mensais do IBGE, um pouco no PIB, isso em si não é desindustrialização. É um comportamento como qualquer outro setor, que pode cair, que pode crescer. A desindustrialização ela tem um conceito muito mais estrito, eu acho que esse é o ponto, e ela em si não é um problema. A presença hoje da economista-chefe da Findes, Marília Silva. A gente volta já. Voltamos com a presença da economista-chefe da Findes, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Marília Silva. Marília, você explicou para nós de uma maneira bem didática e de uma maneira definitiva a questão da desindustrialização, que volta e meia é um mote, né? É um mantra que se repete aí, como que falando de evolução de processos tecnológicos que sucateariam a indústria, e você mostra que, na verdade, seria uma menor participação relativa na construção do produto, né? E eu estava imaginando que desindustrialização era tipo assim, eu achava que esse negócio de impressora 3D ia acelerar a desindustrialização. Se não vai acelerar, pelo menos me inspirou a ideia de que pode mudar alguns ritos de produção, tipo assim, você tem um locus de produção hoje onde você concentra a produção em um determinado local, né? Quando surge uma impressora 3D, ou seja, você vai colocar a possibilidade de produção no lado do consumidor, né? Como é que você, como economista, vê isso? Isso não dá umas reflexões, não dá umas... Acho que dá, mas especuladas, acho que a gente não é a primeira vez, né, que a gente vai passar por um processo desse, seja, enfim, pode chamar de indústria 4.0 ou qualquer outro nome que seja. Mas eu, pelo menos, não acredito que isso cause um grande... Uma ruptura? Uma ruptura pode até causar, mas no sentido de que a gente vai se adequar como se adequou em todas as outras frentes. Então, quando eu faço isso, né, talvez o que eu esteja falando aqui é que meu profissional talvez tenha que mudar, entendeu? Eu não tenho mais uma instituição, uma estrutura organizacional ali, toda hierarquizada, onde eu funciono numa planta física e eu tenho meus funcionários saindo de casa e vindo para cá e voltando para casa às 6 horas da tarde. Isso a gente já não tem há algum tempo. A pandemia, ela veio aí, ela mostrou para a gente como a gente é capaz, né, de se adequar. Então, a pandemia do dia para a noite colocou boa parte, né, aqueles que tinham condições, a gente sabe que uma parcela importante da população foi excluída nesse momento, mas dentre aqueles que permaneceram ali no mercado de trabalho, a gente conseguiu ali se adequar rapidamente. E aí é que eu trago uma coisa que eu entendo que neste contexto é de extrema importância para que esse processo seja ultrapassado da melhor maneira possível, que é a questão de capacitação e do capital humano em si. Por quê? Porque mais do que máquinas e mais do que equipamentos, do que tecnologia, que no mundo que a gente está hoje, a gente já viu que essas coisas vão evoluir, a gente tem o desafio agora de formar e reformar, né, esse nosso capital humano, as pessoas que já estão no mercado e que vão entrar no mercado com essas habilidades mais voltadas para esse universo, vamos dizer, mais tecnológicos. E aí aqui, para mim, é bem claro, a gente está saindo um pouco daquelas habilidades mais cognitivas, né, que é mais de saber fazer uma conta, montar uma planilha, etc., para percepções e soluções ali de problemas complexos, né, habilidades emocionais. Acho que isso...
Novas categorias de inteligência. É um passo que a gente já deu, acho que, ou não já deu, né? Mas é um passo que a gente precisa dar e que eu não vejo muita volta. Então, eu entendo que esse é um dos grandes desafios nesse contexto colocado. Ou seja, nada que o velho Darwin com outros modelos não tenha previsto. Né? Aqui, uma coisa que se coloca também é o seguinte, a reiteradas advertências de que a nossa economia, você ressalvou isso no bloco anterior, que nós temos uma economia presente, uma economia tradicional, uma estrutura produtiva tradicional que não pode ser descartada, mas não se pode negligenciar o advento dessa nova cultura econômica, dessa nova cultura industrial, ancorada na digitalização, na TI. Mas tem sido muito reiterada essa advertência de que nós continuamos ancorados em commodities e trabalhando com uma matriz de energia fóssil em suma. Enquanto vários países já estão trocando de modelo, nós perseveramos nesse modelo ainda. Olha, eu acho que não é uma questão de que a gente persevera nesse modelo. Eu acho que a gente está numa situação em que a gente está num país, em especial num estado, que tem uma abundância de determinados recursos naturais. Em termos, se a gente for olhar ali especialmente para essa discussão do momento de transição de matriz energética e tudo mais, eu acho que no caso tanto do Brasil quanto do Espírito Santo, mas em especial do Espírito Santo, a gente pode usar esses recursos fósseis, que é o caso, por exemplo, do gás natural, justamente para dar segurança a essa transição. Então, assim, a transição, ela está posta, né? Acho que o mundo hoje irreversível. Tem um acordo ali que é muito claro que ou a gente modifica isso, ou a gente modifica a nossa forma de produção, ou a gente migra para um mundo mais descarbonizado, ou teremos consequências que talvez a gente nem consiga imaginar quais são elas. Okay. Eu acho que esse é o ponto. Mas energia é o centro da economia. Hoje, a gente tem um modelo de vida que energia é o centro de tudo isso. Então, eu preciso fazer essa transição com segurança. O que eu coloco aqui muito é o seguinte, olha, o gás natural, que é extremamente abundante aqui, ele tem um papel importante. Será que a gente conseguiria fazer essa transição sem o gás natural? Então, assim, em vez eu não acho que é uma situação dada, eu acho que a gente tem mecanismo para aproveitar o que tem hoje e migrar para essa matriz mais descarbonizada, para esse mundo, vamos dizer assim, mais verde, aproveitando o que a gente tem e criando ali novas outras possibilidades, assim, sem nenhuma grande questão. Acho que a ruptura, eu pelo menos ainda não consigo ver como sair de um dia para a noite. Ou seja, não se coloca propostas excludentes, né? Não. Propostas de transições que acomodem uma situação desejável, um mundo ideal com um mundo real. Exatamente, acho que a gente vai migrar para isso e entendo que o Espírito Santo, a federação também, mas o Espírito Santo tem tido boas iniciativas nessa frente, mas esse é um ponto. A gente, inclusive, está fazendo esse ano específico uma rota de energia, que é dentro desse projeto de Indústria 2035, a gente está trabalhando o tema de energia. E é muito isso, entendeu? Você tem várias opções. É um estado especial que você tem possibilidade de energia eólica, de energia solar, mas você tem também ali frentes importantes dentro desses combustíveis fósseis que podem auxiliar na transição. Me parece que a energia solar, porque a energia eólica, me parece que nós não temos um potencial promissor, não. Agora, uma outra questão que você coloca é o seguinte: nós somos extremamente afortunados na nossa localização, e nós somos um porta ao mar do Interlândia, que na verdade passa o seu estado, vai lá no Peru, em termos de se a reta continua sendo a menor distância entre dois pontos, é por aqui que deveria sair tudo, né? E há quem defenda a tese de que nós deveríamos explorar mais essa vocação natural, até nosso setor secundário ser mais voltado para desenvolver uma expertise de equipamentos, de recursos, voltado para a área de infraestrutura, que alavancaria toda essa capacidade do Espírito Santo ser a grande plataforma de exportação do Brasil. Como é que você vê? Eu vejo muita vontade do Estado em seguir nessa frente. Acho que o Estado se entende como, vamos dizer assim, um grande polo, um grande promissor ali em termos de infraestrutura, principalmente dessa logística. Entendo que não é um setor de tão fácil investimento, A gente tem ali questões, são investimentos muito pesados, de retorno muito
demorada e que é uma atuação muito conjunta entre, vamos dizer assim, sociedade civil, setor industrial ou setor empresarial e governo. E o que eu vejo de vantagem no Espírito Santo é que o Estado ele tem duas coisas assim que eu acho que faz muita diferença, inclusive no ambiente de negócio daqui, que é o fato da gente ter uma consolidação fiscal do governo assim muito, né, já de alguns anos ali, né, de algumas, acho que mais de década, uma consolidação fiscal importante, e a gente tem o fato que as instituições se conversam. Então, dentro, né, mesmo desse tema de infraestrutura, acho que essa é uma das bandeiras mais importantes ali, ou mais, né, fortes dentro da federação atualmente. E a gente vê ali uma atuação de todas as entidades, do governo, da federação, tentando ali resolver questões que passam portos, que passam rodovias, ferrovias. Então, o meu sentimento é que o Estado tem essa consciência, que esse setor por si só é um desafio, mas que essa atuação conjunta, ela é precisa, né? Então, tanto ali da parte do setor privado, né, incentivando e, enfim, apoiando e investindo nessa frente, quanto da parte do setor público, né, atendendo ali dentro das possibilidades. Marília, quero agradecer muito sua disponibilidade de estar conosco aqui, falando a respeito de tudo isso da economia capixaba que a gente não sabe, eu não sabia até agora. Ótimo, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A presença hoje da economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Marília Silva. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.